Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, onde leremos a partir do verso 17. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos. E invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas, de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaro, derramai-a sobre o holocausto, sobre a lenha. E dize: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz
todas estas coisas? Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Podeis assentar. Nós temos aqui, irmãos, um relato primeiro da ida de Elias ao encontro de Acabe. Acabe, que reinou sobre o povo de Deus, que reinou em Israel, casou-se com uma mulher que não era descendente de Abraão, que não era do povo de Deus. Casou-se com Jezabel, e Jezabel, irmãos, introduziu na nação o culto a Baal, o culto a esta falsa divindade. Naquela época não estavam vindo chuvas sobre aquele lugar, inclusive por uma palavra que Elias havia dado, que era uma palavra de juízo contra o povo, contra o rei, porque não estavam dentro da vontade de Deus. E o povo padecia por escassez, padecia por ausência de chuvas. E Baal era considerado o deus dos mananciais. E Jezabel viu como um momento oportuno para introduzir o culto a Baal, para fomentá-lo no meio da nação. Porquanto, se o Deus de Israel não estava enviando chuvas, essa divindade poderia acolher os pedidos do povo, mas nada tinha acontecido. Ela encheu a corte do rei de profetas de Baal. E como eu disse, Acabe fomentou o culto a essa falsa divindade. E Elias estava ali confrontando-o. Vendo Acabe, diz a Bíblia que Acabe disse: és tu o perturbador de Israel? Porquanto Elias pregava contra a casa de Acabe, contra o próprio povo que estava em pecado, pronunciara o juízo de ausência de chuvas. Mas a resposta de Elias foi essa: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Então Elias diz que o problema não era ele, não era a sua profecia ou a sua mensagem, eram os pecados da casa de Acabe, a idolatria que vinha pela casa de Acabe, pela qual a nação ficara debaixo de juízo. Ele disse: és tu, na verdade, o perturbador de Israel. É interessante, irmãos, que no reino de Judá em particular, nós encontramos diversas vezes no livro de Reis, que mesmo havendo reis tementes a Deus em Judá, muitos deles toleraram os altos. Quando via um rei que se afastava do Senhor, o culto a outros deuses começava a acontecer no meio do povo, e eles erguiam altos, espécie de montes, que faziam em lugares mais elevados,
E lá eles ofereciam os seus sacrifícios às divindades pagãs. Aí depois vinha um rei temente a Deus, restaurava o templo, estimulava o culto no templo, que era o lugar onde Deus ordenara para ser adorado. Mas a Bíblia fala acerca de muitos desses reis assim, que eles fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, que eles fomentaram o arrependimento, chamaram o povo de volta para Deus, entretanto não removeram os altos. Até que veio um rei lá na frente, que teve a coragem de não apenas promover a adoração ao verdadeiro Deus no lugar certo, que era o templo, mas também removeu os altos. Note, esses reis que serviram a Deus e serviam a Deus e não adoravam ídolos, mas deixavam os altos, eles faziam acontecer uma circunstância esquisita, que o povo pudesse ao mesmo tempo estar indo ao templo, daqueles grandes movimentos que este rei temente a Deus estava patrocinando para o povo retornar a Deus. O povo poderia ir até o templo e ao mesmo tempo estar nos altos oferecendo sacrifícios a ídolos pagãos. Mas também havia a outra possibilidade, era de o povo usar estes altos para oferecer sacrifícios ao Deus verdadeiro. Porém Deus não tinha ordenado que se fizesse culto nesses lugares, mas sim lá no templo. No primeiro caso, adorar a Deus e adorar os ídolos seria uma simulação de fidelidade a Deus, acobertada por uma infidelidade quando eles estavam na vida privada. E no segundo caso, de oferecer sacrifício a Deus nos altos, seria oferecer a Deus um culto da forma que ele não prescrevera, porque o lugar de culto, de sacrifício, seria o templo. Eu vou para este segundo caso. Eu acredito que no período de reis tementes a Deus, quando o povo se voltava para Deus, se arrependia, deixava os ídolos, entretanto esses reis não iam até os lugares que tinham esses altos e tiravam, o povo provavelmente estaria indo ao culto no templo, sim, e também oferecendo a Deus, ao Deus verdadeiro, seus sacrifícios lá naqueles altos. Nós teríamos aí, irmãos, talvez a preservação dos altos por comodidade. Talvez muita gente que não quisesse se deslocar até o templo, dizia: não, muito embora seja o templo lugar de culto, eu vou aproveitar esses altos aqui que existiram na época de se oferecer sacrifício a deuses pagãos, e eu vou oferecer sacrifícios aqui ao Deus verdadeiro. Eu vou cultuar aqui o Deus verdadeiro. Um pensamento desse tipo é um pensamento semelhante aos dos desigrejados hoje, que dizem: não, eu tenho a minha própria maneira de servir a Deus. Eles não se agregam, eles não querem o templo, eles querem os altos, porque nos altos o culto não era comunitário, coletivo, mas privativo e individual. Era mais cômodo. Se os altos ficassem próximo de onde eles moravam, não teriam que se deslocar até o templo e poderiam se confortar dizendo que, embora usando aqueles altos, eles estavam oferecendo culto a Deus, ao Deus verdadeiro, mas não da forma que Deus havia dito, não no lugar que Deus havia dito. Os desigrejados, como chamados, são assim. Querem servir a Deus ao seu modo, não querem compromisso com a comunidade, querem privatizar a fé, não querem fazer as coisas como a palavra diz, mas como eles acham, como eles pensam, como eles desejam, como é mais cômodo para eles. E nós vemos, portanto, irmãos, que o povo muitas vezes estava adorando a Deus e a ídolos, e muitas vezes estava adorando a Deus da forma como Deus não aprovava. Nós não podemos privatizar a fé, nós não podemos nos separar da comunidade,
Nós não podemos querer servir a Deus do nosso jeito, mas da forma como a palavra de Deus o prescreve. Entretanto, em Israel, nos tempos de Acabe, a coisa era pior, porque havia não apenas a introdução do culto a ídolos, no caso a Baal, mas havia uma mulher obstinada, obcecada, perseguidora de profetas, que queria não apenas convencer o povo a ter este culto, mas impor ao povo uma mulher estranha às alianças de Deus com a nação, que estava ali influente sobre o seu marido, numa obstinação para patrocinar o culto a Baal. E esses profetas estavam no palácio. Eles eram profetas da corte. Eles eram profetas dos banquetes. No versículo 19 diz assim: agora, pois, diz Elias, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Nós vivemos num país em que um governo celebra sua vitória nas urnas com desfiles de cultos idólatras. Nós vivemos em um país, irmãos, em que o cristianismo é colocado de lado e a idolatria é promovida, é incentivada, como nos tempos de Jezabel, como nos tempos de Acabe. Aqui estão os profetas subordinados, os falsos profetas. Há muitos que se dizem evangélicos, que têm servido a governos que promovem ideologia de gênero, aborto. Eles servem a esse tipo de coisa com os seus discursos de legitimação de tais práticas, porque de alguma maneira comem a mesa de Jezabel, pelas vantagens que podem obter sem nenhuma fidelidade a Deus. E Elias disse: olha, Acabe, vamos até o Monte Carmelo, leva lá os profetas de Baal, 450 profetas aí de Aserá, leva-os, convoca-os, e eu também vou estar lá. E lá nós vamos saber quem é o Deus verdadeiro, o Deus que responde com fogo, o Deus que atende a oração, o Deus que intervém, o Deus que age, o Deus que manda fogo do céu. A Bíblia diz que Acabe aceitou o desafio e levou para lá aqueles profetas. Talvez Acabe estivesse confiante no número. São centenas de profetas contra este único homem. São muitos contra um só. Então nós iremos ter vitória. Mas, meus amados irmãos, Deus era com Elias. Deus era com Elias. Nós nos entristecemos muito hoje por causa da sodomia que se difunde na sociedade com elogios. Nós lamentamos os bebês oferecidos a Moloque, os bebês abortados pelas próprias mães. Nós lamentamos a tribalização da sociedade, divisão em raças, quando Deus criou todos a partir de um só casal. Nós lamentamos o fomento das drogas, o crescimento do crime organizado, a licenciosidade, as ideologias malignas. Mas, como disse um pregador, todas estas coisas são sintomas.
O problema básico, a causa de tudo isso está nos púlpitos, irmãos. Está no silêncio dos púlpitos. Essas coisas cresceram porque faltaram profetas de verdade na casa de Deus. Essas coisas seguiram adiante porque faltaram pessoas que protestassem com o poder do céu, com unção do alto. Por causa do silêncio, da covardia de muitos, por causa de muitos que fizeram da igreja um lugar de entretenimento, por causa de muitos que foram passo a passo abrindo as janelas da igreja para o mundo. Primeiro acabaram com a distinção entre vestes de homem e mulher e absorveram a indistinção do mundo com o seu pensamento unissex. Depois abandonaram a simplicidade do vestuário e a modéstia para entrar o exibicionismo carnal em vestes indecentes, em maquiagens e joias. Depois começaram a dizer que beber socialmente não tem nenhum problema, o problema é só se embriagar, como se eles pudessem saber exatamente em que momento começaram a entrar em algum estágio de embriaguez enquanto estão bebendo. Começaram a absorver o feminismo do mundo, ordenando mulheres pastoras, contrariamente à palavra de Deus. Colocaram bailarinas nos cultos, algumas colocaram jogos de luzes, até a arquitetura dos templos começou a ser modificada para parecer a igreja internamente mais uma casa de shows. Pastores que começaram a perder a seriedade do evangelho e começaram a deixar de se vestirem formalmente para pregar, para começarem a pregar como animadores de auditório, com veste descontraída, com roupa esporte, como se estivessem ali para entreter, contar piadas, alegrar o público, ganhar aplausos, se tornarem motivadores, pregadores de autoajuda, mas sem confrontar o pecado, sem pregar o arrependimento. O problema maior se encontra nos púlpitos. Se a igreja faz a sua parte, as coisas são diferentes. Se a igreja é sal e luz, as coisas no mundo são diferentes. Estavam ali muitos profetas, mas eram profetas de Baal, eram profetas vendidos à casa de Jezabel. Falsos profetas, portanto. Talvez Acabe tenha confiado no número, mas estava ali um só, contra todos eles, mas era um homem de Deus, um homem de oração, um homem que servia a Deus. A Bíblia diz no versículo de número 21, então Elias se chegou a todo o povo, lá no monte agora, quando estavam todos lá, e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Este povo aqui deveria ter dois grupos, semelhantes àquilo que eu falei acerca dos altos. Deveriam ter aqueles que iam ao templo para adorar a Deus e também adoravam a Baal, talvez até adorassem a Baal só simuladamente para não serem perseguidos por Acabe, para se acomodarem à conjuntura, mas que estavam dos dois lados. E talvez houvesse aqueles, e provavelmente deveria haver, que diziam assim: não, nós só adoramos a Deus, mas Baal é só um outro nome do Deus Jeová. Se auto-enganavam, se auto-iludiam, racionalizavam. Não, nós estamos aqui adorando Baal, mas esse Baal aqui nós não estamos compreendendo como Jezabel, nós estamos compreendendo como sendo o Deus verdadeiro. Lembrem-se, quando o povo adorou o bezerro de ouro, o povo não disse que o bezerro de ouro era uma divindade egípcia, o povo disse: esse é o Deus que nos tirou do Egito.
Eles dizem assim, falando do bezerro de ouro: amanhã faremos festa ao Senhor. Eles chamam o bezerro de Senhor, o Deus que os tirou da terra do Egito. É como se eles quisessem ver uma continuidade naquele bezerro de ouro com o Deus verdadeiro. Faziam isso para poder se acomodar, para não tensionar com a sociedade, com as autoridades, com os perseguidores, para se ajustarem naquele ambiente, para parecerem pessoas que não estavam criando problemas, como um profeta Elias, que foi chamado perturbador de Israel. Mas Elias queria do povo posição. Não sejam covardes. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o povo ficou calado, é porque o povo deveria saber que o Deus verdadeiro era Jeová, era o Deus de Israel. Era porque muitos deles talvez estavam apenas silenciosos, fazendo de conta que adoravam Baal, ou se justificando dizendo que adoravam Baal, mas o entendiam como Deus verdadeiro. Mas Elias exigiu deles uma posição. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Nós não podemos servir a Deus e ao mundo, irmãos. De uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Nós não podemos querer servir a Deus com as bandeiras ideológicas deste mundo. Nós não podemos servir a Deus com as ideologias, com as idolatrias deste mundo. É preciso tomar uma posição. Eu digo-vos, não existe crente esquerdista. Não existe crente LGBT, não existe crente que seja metade crente e metade ligado a essas ideologias. Não existe. Ou você é crente ou você não é. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. E no versículo 22 diz: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Observe como ele fala aqui por 2 vezes: não coloquem fogo. Eu também não vou colocar fogo. No versículo 25 ele diz de novo: e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Ele queria que eles não colocassem fogo embaixo do sacrifício, porque poderia um vento fazer esse fogo subir. Ele dizendo: está vendo, o fogo veio. Ele queria impedir que eles usassem qualquer artimanha, qualquer truque. Se eles colocassem aquele sacrifício e acendessem um fogo próximo, eles iriam, por qualquer ventinho que fizesse um fogo passar, e dizer: está vendo, mandou o fogo do céu. Elias queria afastá-los da possibilidade de enganar o povo, de usar um truque. Não ponham fogo. Eu também não vou colocar, não ponham, não ponham. Ele diz várias vezes: não coloquem fogo. É sem fogo. O fogo tem que vir lá de cima. O fogo tem que vir do céu. E Elias diz: como vocês são muitos, comecem primeiro, sejam os primeiros. A Bíblia diz então no versículo 26: e tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Irmãos, este povo aqui era fervoroso, orava mais do que muito crente, porque eles clamaram a
até o meio-dia. Depois você vai ver que eles clamaram mais tempo ainda. Era um povo que orava a um Deus falso, mas eles oravam. Entraram até no que o povo chama por aí de mistério. Começaram a dar salto lá, sapatear. Eles não apenas oravam, mas eram entusiasmados. Pode ter muita aparência sem verdade, irmãos. Pode ter muito grito vazio. Pode ter muito salto da carne. Pode ter muita coisa extravagante que é puramente humana. Às vezes vemos um grupo herético ensinando muitas coisas erradas, mas eles parecem fervorosos. Aí tem crente que se engana, não, eles devem estar certos. Pela Bíblia eu não entendo como é que eles ensinam isso, mas eles devem estar certos porque são tão fervorosos. Os profetas de Baal eram fervorosos. 450 aqui, orando o dia todo, pulando, gritando, era em alta voz. Eles tinham, irmãos, entusiasmo, senão não saltavam. Eles tinham disposição, senão não gritavam. Eles tinham perseverança, senão não passariam tantas horas. E no versículo 27 diz assim: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Elias começou a zombar. Se vivesse no nosso tempo ia ser processado, porque estaria zombando da religião alheia, estaria desprezando os outros. Na época do mimimi que nós vivemos, ele seria processado. Mas veja só, os pagãos imaginavam suas divindades semelhantes aos seres humanos. Eram sujeitos à paixão, eram invejosos. Deuses pagãos se afeiçoavam a mulheres mortais, tomavam esposas de seus maridos. Esses deuses eram retratados da mesma forma que os seres humanos, sendo que eles eram tidos como dotados de muito poder. Os pagãos olhavam para o céu e viam um prolongamento daquelas coisas que eles viam aqui na terra. O catolicismo tem isso até hoje, irmãos. O catolicismo tem o cerne do paganismo. O que é que um católico diz? Olha, pede a Maria porque ela é mãe de Jesus. Ninguém deixa de atender uma mãe, como se lá no céu isso valesse, irmãos. Como se Jesus, o Filho de Deus encarnado, tivesse sujeito a essas coisas que são da vida humana terrena, que nem se prolongam para o céu, porque Jesus disse que no céu nós seremos como os anjos, que não se casam, não se dão em casamento. No céu não existem essas relações. No céu não tem pai, mãe, filho, lá todos são irmãos e filhos de Deus. Jesus disse, quando disseram a ele: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, para que o pessoal já aprendesse como era no céu. Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os discípulos disse: quem está aqui é minha mãe e meus irmãos, são aqueles que fazem a minha vontade, a vontade de meu Pai. Uma vez uma mulher disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Jesus disse: não, bem-aventurado é aquele que faz a vontade de Deus, que observa os mandamentos de Deus. Como se no céu, irmãos, essas pessoas imaginam como se no céu pudesse haver essas influências que quebram o protocolo, como se Jesus pudesse agir de maneira diferente com um e com o outro que estão na mesma condição, porque sua mãe fez um pedido por um e não fez por outro. Como se ele pudesse ser manipulado. É assim que eles imaginam. Imaginam que as penalidades no purgatório podem ser diminuídas por missas celebradas aqui na terra, e para essas missas serem celebradas, os parentes têm que pagar a celebração. Que se possa comprar indulgências para diminuir penas no purgatório, como se o céu fosse uma espécie de banco.
Elias, se estivesse hoje, zombaria desse povo. Iria zombar. Como zombou daqueles lá, ele disse: olha, clamar em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. O verso 28 diz: e eles clamavam em altas vozes, note, eles eram fervorosos, e se retalhavam com facas, começaram a se penitenciar, a se cortar, e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizavam eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eles tinham muita disposição, muito fervor para o que eles acreditavam, mas não serviam a um verdadeiro Deus. E aí chegou a vez de Elias. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar que estava quebrado. Isso é simbólico. Ele pegou o altar que estava quebrado, talvez até no momento que os profetas de Baal estavam saltando, mexendo, devem ter quebrado esse altar que era o de Elias, mas ele vai lá e repara. E note que ele chama o povo a si. Ele quer mostrar ao povo que o povo tinha que ajeitar o altar quebrado. Meus amados irmãos, se nós quisermos que Deus opere, é preciso reparar o altar. É preciso consertar o altar, consertar a vida devocional, consertar a vida com Deus, consertar a vida de oração, confessar os pecados, buscar ao Senhor, procurar ouvir a sua voz na palavra. É preciso reparar o altar para se ver a intervenção de Deus. Elias chamou o povo para o povo ver. Quando ele restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, e Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Veja que coisa gloriosa, irmãos. Um profeta, ele não se desassocia do povo. Por mais que Elias estivesse ali condenando os pecados do povo, Elias se via com um afeto de cuidado pastoral para com o povo. Ele denunciava o pecado do povo, mas ele não queria ser desassociado do povo, não queria dizer para Deus: Senhor, eles estão lá e eu estou aqui, fazendo certo, não estou com eles. Nunca um profeta fez isso. Daniel, temente a Deus, servo de Deus, ora a Deus, diz: Senhor, nós pecamos. Ele se junta ao povo, ele coloca-se junto com o povo que pecou. Ele não estava em transgressão, mas ele diz: nós pecamos. Ele está unido ao povo. Deus uma vez disse para Moisés: olha, eu vou destruir este povo e contigo e tua família eu faço um outro. Moisés disse: não, Senhor, não faz isso, faz o contrário, me risca do teu livro, me mata, mas deixa esse povo vivo. Ali era um teste, irmãos, para se saber sobre o coração de Moisés. Moisés, mesmo aquele Moisés que denunciou pecados do povo, ficou irado contra o povo, mas Moisés amava o povo, se identificava com o povo, não queria se separar do povo. Elias também não, ele chamou o povo e colocou no altar 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel. Como quem diz: o Deus que vai mandar fogo, não vai mandar fogo por causa de Elias, embora fosse porque ele era um servo de Deus que ele seria ouvido, mas Deus iria fazer aquilo ali para trazer seu povo a si. Deus iria fazer aquilo ali por causa das promessas que fez aos patriarcas, por causa da aliança de Deus com Israel. O próprio Elias foi levantado, pregou ao povo, fez o que fez, por causa que Deus amava o povo da aliança.
Ele colocou ali as 12 pedras, para o povo entender que naquele momento o povo deveria estar com ele, porque ele estava com o povo, porque ele iria orar a Deus como um membro do povo de Israel. Ele iria orar a Deus com base nas alianças que Deus havia feito, não com ele particularmente, mas para com a nação de Israel. Tanto que na oração Elias vai se referir a Deus, chamando-o de Deus de Abraão, Isaque e de Israel. Não vai se dirigir a Deus chamando-o como ele próprio, como acerca dele próprio foi dito em outras ocasiões. Não vai chamar Deus de o Deus de Elias. Surgiu lá a expressão na época de Elias, o Deus de Elias. Onde está o Deus de Elias? Mas Elias não orou dizendo Deus de Elias, meu Deus. Ele disse Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, Deus deste povo. Ele orou com base nas promessas que Deus fez aos patriarcas. Ele orou com base na aliança de Deus com Israel. Ele orou com base no que Deus tinha prometido ao povo. O seu coração estava com o povo de Deus. Meus irmãos, para que Deus nos abençoe, o nosso coração tem que estar com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. Não é nos altos, é no templo. Não é cocheando entre dois pensamentos, é servindo ao Senhor. É unido às pedras, reparado o altar. É o povo de Deus unido, é o povo de Deus decidido a seguir o Senhor. É o povo de Deus com o altar restaurado. É o povo do Senhor aos seus pés clamando. E aí, quando chegou a vez de Elias não apenas não pôs fogo, como ele disse aos profetas de Baal que não pusessem fogo, e disse que ele não poria fogo, mas ele encheu tudo de água. Ou seja, para ninguém achar que foi qualquer truque, vamos dificultar para Deus. Ele cavou um rego em torno do lugar que estava o sacrifício. Diz, joga aí uma rajada de água em cima do sacrifício, molha tudo. Segunda, terceira vez, ficou tão molhado que a água escorreu para o rego e ficou ali cheio d'água. Ou seja, o fogo tinha que não apenas consumir o holocausto, tinha que vencer a água. E meus irmãos, o fogo veio consumindo o holocausto, consumindo as pedras e lambendo até a água que estava no rego. Elias fez uma oração curta. No versículos 36 em diante, sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Observe, os profetas de Baal oraram muito tempo, clamaram muito tempo, saltaram, se retalharam. Elias fez uma oração bem curta, e o fogo desceu. Isso não significa, irmãos, que Elias orava pouco. Isso significa que quem ora muito em casa não precisa orar muito fora. Nós temos que entender uma coisa aqui. Veja o que Elias diz no final do versículo de número 36, durante a oração: e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Ele já sabia da resposta antes de chegar lá, porque Deus já tinha mandado ele fazer tudo o que ele tinha feito. Ele não chegou lá, irmãos, numa aventura. Vamos ver quem é o que vai mandar fogo do céu.
Ele não colocou Deus à prova, ele fez o que Deus mandou ele fazer. E obviamente, para ele ter conhecido a vontade de Deus, ele orou antes. A oração de Elias deve ter sido intensa até ele receber mandamento para fazer isso daqui. Lá ele não precisava orar muito não, porque ele já tinha orado muito, até ter ouvido de Deus essa direção. Para os irmãos terem uma noção, depois desse episódio, o povo vai reconhecer que o Senhor é Deus, então Elias vai orar e vai pedir chuva. Agora o Senhor manda chuva, que pela minha palavra desapareceu da terra, manda chuva. Quando ele vai orar por chuva, já não é um pedido simples assim, já é uma oração intensa. Sabe por quê? Porque aqui, irmãos, ele já tinha recebido a resposta antes de orar. Deus tinha mandado ele fazer, orando lá no canto dele, longe de tudo isso. Deus falou para ele fazer tudo isso, ele foi só para fazer, a oração foi curta. Mas quando ele foi orar por chuva, ele foi orar pedindo a Deus: Senhor, manda. Não tinha recebido uma palavra de ordem não, porque ele não sabia nem o que ia acontecer lá. Mas quando ele viu o povo dizendo: o Senhor é Deus, então eu vou orar para chover. Aí já era uma oração por aquilo que ele não sabia que ia acontecer. Nós já vemos uma oração intensa dele. Veja aí a partir do versículo 41. Depois disso aqui: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Como foi diferente daquela oração? Aquela oração lá no Carmelo era bem tranquila. Chegou, zombou de todo mundo que estava pedindo ao seu Deus, ajeitou o altar e com aquela serenidade: Senhor, se eu sou teu servo, manda fogo do céu. Mas agora, para pedir chuva, ele caiu de joelhos e ele colocou a cabeça entre as pernas, irmãos. Ele deveria ser um homem magro, porque ele se encolheu tanto que a cabeça dele ficou entre as pernas. Homens que oram muito têm posturas estranhas. Ezequias orou com a cara sendo esfregada na parede, e Elias com a cabeça entre as pernas. Homens que se contorcem. John Reed ou Hyde, não sei qual seria a pronúncia, o apóstolo da oração, o homem que orava, que chegou na Índia, pregou o evangelho e a glória desceu naquele lugar. Aquele homem uma vez foi no médico, o médico disse: eu não sei o que é que você faz, mas o seu coração se moveu do lado esquerdo para o lado direito. É porque ele se contorcia todo enquanto orava. Enquanto orava, o médico nem soube explicar como é que aquilo ali aconteceu, aquele movimento nos seus órgãos. E Elias estava ali orando, irmãos. Jesus no Getsemane orou esquisito, seu suor virou gotas de sangue. Estava Elias ali orando e começou o processo de intercessão. Versículo 43: e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. Até porque Elias orava e mandava, orava e mandava. O homem foi lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro, desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Mas lá no Monte Carmelo, a luta em oração tinha acontecido antes, até ele ouvir a voz de Deus e saber o que fazer. E ali no monte a sua oração foi curta: manda fogo. Meus amados irmãos, o nosso Deus é o Deus que responde com fogo, o Deus que responde às orações, o Deus que intervém, o Deus que intervém. Nós precisamos do crente que ora e do Deus que responde. O Deus que responde está onde está o crente que ora. Aleluia. Elias cria. Elias era um homem sujeito às paixões como nós, diz Tiago, mas ele orou e não houve chuva, depois orou e veio chuva, e Tiago diz: muito pode a oração do justo pela sua eficácia. Diz lá Tiago: confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. O nosso Deus é
o Deus que opera, é o Deus que responde a oração, é o Deus que manda fogo do céu. Aleluia, é o Deus que manda fogo do céu. E o povo disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Meus irmãos, essa geração que cocheia entre dois pensamentos está precisando ver fogo. Crentes que orem de maneira que haja fogo. É preciso que Deus seja demonstrado. Lá no Monte Carmelo, Deus foi demonstrado. Deus não está recolhido, escondido. Deus vai responder com fogo. Baal ficou em silêncio porque não existia. Houve grito dos homens, barulho dos homens, salto dos homens, retaliação dos homens, religiosidade dos homens, mas nada veio do céu. Elias, irmãos, foi bem simples, não teve muita gente, era um só, não teve muita coisa espalhafatosa, muito tempo, nem sequer teve grito, teve uma oração simples, mas veio fogo e foi demonstrado o poder de Deus. O povo viu a demonstração e disse: só o Senhor é Deus. A Bíblia Sagrada mostra dos irmãos lá na carta aos Coríntios, capítulo de número 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, o seguinte, lá no versículo de número 4, a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Nós precisamos de demonstração do Espírito e de poder, de demonstração do Espírito e de poder. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos 4, os discípulos oram: Senhor, olha para as ameaças dos inimigos, concede aos teus servos que preguem com toda intrepidez a tua palavra, e estende a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios em teu nome. E o lugar treme. O cárcere de Filipos tremeu enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam. No dia de Pentecoste o fogo desceu quando houve oração. Meus irmãos, Deus quer operar, Deus quer sacudir essa geração em resposta ao clamor de uma igreja que pede por avivamento, ao clamor de uma igreja que pede que Deus responda com fogo, que Deus opere sobre a face da terra. Jesus disse ao paralítico, vendo-lhe a fé: perdoado-te são os teus pecados. Os zombadores começaram a dizer: quem é este homem? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Desconheciam ou não criam que Jesus Cristo era Deus. E Jesus disse: olha, qual é o mais fácil? Eu dizer para este homem: perdoado-te são os teus pecados, ou eu dizer para este homem: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa? E ele disse: para que saibais então que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, ele olhou para o paralítico e disse: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. E o homem se pôs de pé. Demonstração do Espírito e de poder, demonstração do Espírito e de poder. Deus não é Deus de mortos, Deus é o Deus dos vivos. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nos dias de John Wesley, ele pregava às multidões a céu aberto. Os pecadores caíam por terra gritando, clamando por misericórdia. E depois recebiam a paz de Deus, o perdão em Cristo, e começavam a glorificar de alegria, um barulhão, um remexer enorme. E os anglicanos diziam: estas coisas são esquisitas.
Essas coisas são emocionalismo, gritaria. Wesley disse: vocês estão olhando na direção errada. Vocês estão olhando para as sombras, vocês estão olhando para os gritos, para as lágrimas, para as manifestações físicas. Tire o olhar disso, veja os resultados, veja o que Deus está fazendo, veja que a prostituta agora é pura, veja que o ébrio agora é sóbrio, veja que este que estava gritando em desespero agora é um novo homem, esta mulher que estava gritando agora é uma nova mulher. Olhe o impacto, veja a mudança, veja que não foi apenas um grito de momento, alguma coisa aconteceu. Estas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus, demonstração do Espírito e de poder. Este mundo precisa ver, irmãos, drogados sendo libertos, prostitutas sendo libertas, homossexuais sendo libertos. Precisa ver mudança de vida e de coração nas pessoas. Porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É preciso que nós oremos, é preciso que nós clamemos como Elias, é preciso que peçamos fogo do céu, para que estes que estão emudecidos, silentes, para que este mundo que ignora a igreja, de repente abra a boca e diga: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. O nosso Deus é o Deus que responde com fogo. Aleluia. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Eu quero ver, irmãos, é o agir de Deus. Eu quero ver vidas transformadas. Eu quero ver o paralítico andar, o cego ver, o surdo ouvir. Eu quero ver o que está aprisionado às drogas tendo as cadeias quebradas. Eu quero ver aquele que está afogado na depressão saltando de alegria. Eu quero ver lares e famílias restauradas pelo poder de Deus. Jovens cheios do Espírito Santo de Deus, falando em línguas e profetizando. Eu quero que este mundo veja, irmãos, o Deus que responde com fogo, o Deus que responde com fogo. Como disse Leonard Ravenhill acerca da pergunta que está lá no livro de Reis, depois que Elias é levado ao céu: onde está o Deus de Elias? Leonard Ravenhill dizia: o Deus de Elias está onde estão os Elias de Deus. A pergunta não é onde está o Deus de Elias, ele é o mesmo. A pergunta é: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Onde estão aqueles que, sendo um, vão empeitar 450? Onde estão aqueles que não vão estremecer aos gritos e berros deste mundo? Onde estão aqueles que, sendo um só, no meio de uma multidão que não quer se aliar, no meio de um rei que quer perseguir, no meio de profetas falsos que estão ali hostilizando, vai subir no monte e sozinho vai dizer: Senhor, Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, para que este povo conheça que eu sou teu servo, para que este povo conheça que tu és o Deus de Israel. Manda fogo, manda fogo, manda fogo. O nosso Deus é o Deus que responde. O nosso Deus é o Deus que responde com fogo. Vamos ficar de pé.